Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação do meio-dia na Boa Nova. Já de seguida conhecemos os títulos que fazem esta edição informativa. Informação na Boa Nova. Mais uma conferência Heptofuturos, Francisco Ferreira alerta que em Portugal estima-se que morram por ano 6.000 pessoas à custa da poluição. Pilotos e carros já estão na estrada no Rally de Portugal. Saia comemora Dia da Criança com Parque Encantado. Acidente em Miranda do Corvo causa um morto e 3 feridos ligeiros. Olhamos para o espaço da opinião Caixa Resto Zero. Vítor Neves que rediz: Portugal não foi nada europeu neste ato eleitoral. E tempo seco e quente obriga a cuidados especiais, assim avisa a Proteção Civil. Informação na Boa Nova. Mobilidade com o ambiente foi o grande tema de mais uma conferência Heptofuturos, realizada ontem, que juntou especialistas da área que defenderam o uso de carros elétricos em prol da saúde e do meio ambiente, que teve lugar na escola sede da Heptoliva, a Escola Profissional de Oliver do Hospital, Tábua e Arganil. Em mais uma iniciativa das Jornadas Técnicas do curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel, Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, defendeu que os carros a gasóleo e a gasolina prejudicam a saúde e são motivo de alterações climáticas. Para além da influência na saúde das pessoas, o especialista acredita que as alterações climáticas também se devem às emissões do dióxido de carbono. Disse que em Portugal o transporte rodoviário é responsável por mais de 25% dessas emissões. O problema é que entre um carro a gasolina e um carro a gasóleo, quer por causa da constituição do combustível, quer por causa das condições de combustão, eu no gasóleo tenho muito mais emissões de óxidos de azoto. E em Portugal, por exemplo, estima-se que morram por ano 6.000 pessoas à custa da poluição gerada por vários poluentes, nomeadamente por causa dos óxidos de azoto. É por isso que há cidades a proibirem os carros a gasóleo. Os carros a gasóleo têm 2 problemas grandes em termos de qualidade do ar. São as partículas e os óxidos de azoto. As partículas nós resolvemos com o filtro de partículas. O problema é que os óxidos de azoto, não. Ainda agora, quando com as normas todas que estão, um carro a gasolina emite muito menos óxidos de azoto do que um carro a gasóleo. Portanto, isso é a parte da poluição do ar que nós respiramos. Há uma coisa que não tem problema com o ar que nós respiramos, mas que é um problema que toda a gente fala neste momento, que são as alterações climáticas. E as alterações climáticas têm a ver com as emissões de dióxido de carbono. E isso, em Portugal, o transporte rodoviário é responsável por mais de 25% dessas emissões. Em 2050, vocês, um carro a gasóleo ou a gasolina, vai ser muito raro de encontrar. Em 2022-2023, só faltam 3 anos, o custo de um veículo elétrico, de um veículo a gasóleo ou de um veículo a gasolina vão ser praticamente idênticos, sem subsídios. O problema dos carros é o espaço também que eles ocupam e os recursos que requerem. E, portanto, eu tenho que pensar nestes aspectos todos quando olho para uma cidade e quando olho para a poluição que eles fazem, quer seja, portanto, relacionada com o clima, quer seja com a nossa saúde diretamente, que tem a ver com aqueles poluentes que eu vos falei. Na ocasião, José Francisco Rolo, vice-presidente do município de Oliver do Hospital, elogiou a iniciativa da Heptoliva. O vice-presidente relembrou que a escola profissional há muito que conseguiu o galardão Ecoescola, assim como o município oliveirense foi considerado ambientalmente sustentável pela Associação Bandeira Azul da Europa.
Referiu então que o município tem um conjunto de boas práticas de prevenção e uso sustentável dos recursos que envolvem a comunidade, os cidadãos e as empresas e também as escolas, e adiantou que a autarquia está a fazer um esforço no âmbito da mobilidade urbana, nomeadamente no desenho da concepção de um conjunto de ciclovias de uso partilhado. Acho que é uma decisão inteligente e numa altura em que precisamos, nos domínios do ambiente e da sustentabilidade, sermos essencialmente inteligentes, razoáveis. E sobre a Oliveira do Hospital, dizer-vos que obviamente é para nós importante estarmos numa escola que há muito conseguiu o galardão por avaliação externa da Associação Bandeira Azul da Europa e é assumida por boas práticas como a Ecoescola, mas também estamos num município que é reconhecido por avaliação da Associação Bandeira Azul da Europa como município ambientalmente sustentável. Portanto, temos já há vários anos o galardão Eco 21 reconhecido, portanto atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa, e este galardão quer dizer essencialmente temos um conjunto de práticas, de boas práticas de preservação, de uso sustentável de recursos. Quer dizer que envolvemos a comunidade, os cidadãos, as empresas, as escolas, neste esforço de uso sustentável dos recursos. Por último, porque vamos falar sobre mobilidade, queria-vos dizer que na vossa terra estamos a fazer um esforço no âmbito da mobilidade urbana suave. Isto quer dizer que estamos a trabalhar neste momento no desenho, na concepção de um conjunto de ciclovias de uso partilhado, ou seja, portanto, uso pedonal e ciclável. Queremos dar mais qualidade de vida, queremos que as pessoas andem mais de bicicleta. Para Daniel Costa, presidente da Adepto Oliva, a associação que gera Adepto Oliva, o curso de manutenção industrial e mecatrónica automóvel é um dos cursos com maior empregabilidade e por isso continuará a ser lecionado no próximo ano letivo. Hoje é o dia do curso de manutenção industrial e mecatrónica automóvel. É um curso de grande importância na Adepto Oliva, é um curso com muita história na Adepto Oliva, é um dos cursos com maior empregabilidade. Quem aqui está, os promotores que aqui estão, sabem muito bem que nós, ano após ano, temos sempre uma quantidade de promotores de empresas que querem alunos desta área. É uma área que tem muita empregabilidade e, portanto, é uma área que nós continuaremos a apostar no próximo ano. Portanto, esta escola é também uma escola, uma open school, ou seja, é uma escola que está aberta à comunidade. Nós estamos sempre a reforçar isto, que é a nossa proximidade com a comunidade. Não faz sentido termos uma escola profissional que depois está fechada aqui, dentro de 4 paredes, e não demonstra aquilo que é o seu trabalho para fora e não chama quem está de fora para vir à escola, para também nos poder dar a sua experiência e os seus conhecimentos. Portanto, tem que haver aqui sempre esta relação entre aquilo que é a escola, aquilo que é a comunidade, aquilo que é o território. E estamos a falar de um território que inclui toda a região da Beira Serra, desde Góis, Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital, portanto são os nossos concelhos de abrangência, e é neste território que nós também queremos contribuir para, de alguma forma, podermos ajudar ao desenvolvimento do território e discutir alguns temas importantes. Porque aqui os alunos não são apenas uns meros números, eu costumo dizer isto muitas vezes, são pessoas e como pessoas é assim que têm que ser tratados. Aqui estamos todos ao mesmo nível, eles estão aqui para aprender, mas também estão para nos ensinar alguma coisa e nós temos que lhe retribuir. Esta ação contou ainda com as intervenções de Manuel Rodrigues, presidente da VAB, Gustavo Pinto, representante da divisão após venda da Caetano Auto, e Braulio Afonso, consultor de vendas da Jaguar Land Rover M. Coutinho. No final da sessão, Francisco Borges, aluno do 3º ano do curso, apresentou o projeto de empreendedorismo Living on 21st Century. Ao longo da tarde ocorreu ainda o Hepto Rally Emissões Zero, inserido nas práticas profissionais com carrinhos de rolamento junto ao espaço da nova feira mensal. O Vodafone Rally de Portugal 2019 já se encontra oficialmente na estrada depois da cerimónia de partida na Porta Férrea em Coimbra ao final da tarde de ontem, num cenário recheado de história que não deixou de impressionar os pilotos.
Ogier, Loeb, Tanak, Louville, Meca e Evan são os principais candidatos à vitória no Rally de Portugal, 7ª das 14 provas do Mundial 2019, organizado como habitualmente pelo Automóvel Clube de Portugal. Vai para a estrada esta sexta-feira. O francês Sébastien Ogier chega a Portugal na liderança do Mundial de Rallys, 10 pontos à frente do estónio Ott Tanak e 12 do belga Thierry Neuville, que completam o pódio provisório da competição. Estes três, juntamente com Sébastien Loeb, Chris Meck e Elif Evans, constituem o sexteto mais bem posicionado para discutir a vitória na prova, mas tanto Jari Mativa Latava como Dani Sordo podem ter igualmente uma palavra a dizer. Se vencer, Ogier vai mesmo bater o recorde de 5 vitórias na ronda mundialista portuguesa, que partilha para já com o finlandês Marco Alén, autor da proeza nos anos 1970 e 80, e se entre os concorrentes do Campeonato do Mundo os prognósticos são reservados, dado o equilíbrio de forças e o determinismo que as ordens de partida para as etapas podem gerar, os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys também dificultam vaticínios. Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, Miguel Barbosa, José Pedro Fontes, Pedro Meireles e Bruno Magalhães são todos candidatos a um eventual triunfo. Para o Nacional, a prova do ACP termina após a 10ª classificativa, Amarante no sábado de manhã. Nota ainda nesta edição número 53 desta edição do Rally de Portugal para o regresso da competição ao centro do país, onde a prova não se realizava desde 2001, com os troços de Erganil, Lausanne e Góis disputados precisamente neste primeiro dia de Rally. Ao todo vão ser corridos 307 km contra o cronómetro, mais de 1.200 troços da ligação, numa operação que obriga ao recurso 5 comandos territoriais e mais de 2.000 elementos da GNR. A Semana da Criança e do Brincar de Ceia, que está a decorrer desde o dia 25 de maio, termina este domingo, dia 2 de junho, com mais uma edição do Parque Encantado, uma viagem ao mundo da fantasia, com a recriação de histórias infantis e personagens de animação no Parque Municipal da cidade. A viagem ao mundo mágico é proporcionada por mais de 100 de trabalhadores do município de Ceia, que voluntariamente neste dia vestem o papel de personagens populares do imaginário infantil: Alice no País das Maravilhas, Capuchinho Vermelho, Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Carochinha, 101 Dálmatas, Pocahontas, Peter Pan, Bela Adormecida, A Bela e o Monstro e Cinderela são alguns dos cenários que farão as delícias dos mais novos, transportando-os para um mundo encantado, repleto de diversão e muita alegria, onde não faltarão os super-heróis. Este ano o Parque Encantado abre ao público às 14 horas e funcionará até às 20 horas. A entrada, à semelhança dos anos anteriores, é livre. Um morto e 3 feridos ligeiros é o resultado de um acidente na variante à Estrada Nacional 342, no concelho de Miranda do Corvo. Segundo o comandante da Corporação, Fernando Jorge, a vítima e os 3 feridos ligeiros são jovens da Ilha da Madeira que se deslocavam num carro alugado para a Serra da Lausanne para assistirem ao Rally de Portugal, cujas etapas se realizam hoje na Lausanne, Góis e Erganil. O acidente envolveu um trator com reboque carregado de madeira que atingiu a viatura ligeira numa curva acentuada na zona da Cervajota, entre Miranda do Corvo e Lamas, onde se situa um nó de acesso à Autoestrada 13. O Comando Distrital de Operações do Socorro de Coimbra adiantou à agência Lusa com alerta para o acidente, que foi dado às 7h41. No local estiveram os bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, com 10 operacionais e 4 viaturas, além de uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação. Pelas 9 horas, a estrada ainda estava cortada entre Miranda do Corvo e Lamas. No
espaço de opinião da Rádio Boa Nova, Vítor Neves olha hoje para as eleições para o Parlamento Europeu que decorreram no passado domingo, dia 26, para destacar a abstenção que nos deve envergonhar e preocupar. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. O último ato eleitoral para escolher os deputados que representam Portugal no Parlamento Europeu, entre outras coisas, revelou uma abstenção que nos deve envergonhar e preocupar. Verdadeiramente, e tornando contas complexas em contas ligeiras, em cada 10 portugueses, só 3 foram votar. E começámos a falar de abstenção como se isso fosse uma coisa natural, uma coisa normal. Acresce que, nesta coisa de ir a votos, Portugal esteve completamente em contraciclo com a Europa. Portugal ficou no top 3 dos 28 países que menos votou, numas eleições que revelaram uma maior afluência às urnas que em atos eleitorais anteriores em todos os outros 27 países. É caso para dizer que Portugal não foi nada europeu neste ato eleitoral. Custa até perceber qual a razão que motiva os portugueses a não ir votar. Portugal foi dos países da União Europeia que mais dinheiro recebeu da Europa. E muito do desenvolvimento em Portugal dos últimos 20, 30 anos deve-se muito ao apoio europeu. Mas não se entende porque é que foi o interior que menos votou. O interior hoje tem infraestruturas de âmbito desportivo, cultural e rodoviário que nunca teria se não tivesse acontecido a adesão de Portugal à Europa. Também não se entende porque é que os jovens não foram votar. Os jovens portugueses, e não faltam para aí estudos a evidenciar isso mesmo, foram dos que mais beneficiaram com a integração de Portugal na Europa. Finalmente, fazer notar que as pessoas têm que começar a adquirir uma verdade que é inequívoca. A maior parte das coisas que acontecem em Portugal não se decidem aqui. São decididas na Europa. Sendo assim, espera-se que Portugal, nas próximas eleições europeias, seja grande e não pequenino a votar. O fim de semana vai estar quente. Bom fim de semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Cash Reste Zero, então, olhar sobre a política, a economia e as pessoas por Vítor Neves na Rádio Boa Nova. Perante o prolongamento da situação de alerta em todo o território nacional, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população, visto que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tempo quente e seco, com persistência de condições meteorológicas gravosas para o risco de incêndio, vai continuar. A Proteção Civil decidiu manter em situação de alerta o território nacional, em especial nas regiões do centro e sul. Assim sendo, prevêem-se valores de temperatura acima do normal para a época, em especial nas regiões centro e sul. Vento do quadrante leste rodando temporariamente para norte na faixa costeira. Além disso, prevêem-se baixos teores de umidade relativa do ar em toda a região sul, no Vale do Tejo e nas regiões de Setúbal e Lisboa, e também nas regiões norte e centro, com fraca recuperação noturna. O IPMA prevê ainda que nestes teores diminuam na sexta-feira no Algarve e Baixo Alentejo.
Para os locais onde o índice de risco de incêndio seja igual ou superior ao nível muito elevado, é proibido o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Também está proibido o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes, fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivo de retenção de fagulhas. Já o uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal. Olhando então para esta sexta-feira, 31 de maio, hoje contamos com céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, soprando temporariamente moderado nas terras altas. A registrar-se uma pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro, mas também uma descida da máxima na faixa costeira a norte do Cabo Raso. Por cá, no concelho de Oliveira do Hospital, os termómetros variam entre os 14 graus de mínima e os 33 graus de temperatura máxima. Prestes a fechar esta edição informativa, lembrar que amanhã se comemora o Dia Mundial da Criança e por isso o município de Oliveira do Hospital promove então algumas iniciativas para as crianças, que conta com animação, brincadeiras insufláveis e muito mais amanhã no Largo Ribeiro do Amaral. Já no domingo, nota então para o aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira. Esta associação que faz então 33 anos de existência. No domingo, às 9 horas, acontecerá o hastear das bandeiras. Às 10h30, a recepção das entidades convidadas. Às 10h45, o juramento da bandeira, promoções e condecorações. Pelas 11h30, a habitual benção das viaturas. E pelo meio-dia, também a habitual sessão solene. Ficamos então por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Mais logo a partir das 4 da tarde, Zé Conde vai estar por cá com a habitual peça que passa. Mas, entretanto, às 15, Liliana Lopes vai lhe dar conta do essencial da informação local e regional. Da minha parte é tudo, um resto de uma boa tarde.